Queremos desejar uma boa noite a todos, os que estão presentes fisicamente e os que estão presentes virtualmente conosco. Convidá-los para se colocar de pé, quem quiser, para iniciarmos nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Ser manual desses feitos pra não ler e que nenhum sebo quer ter, muito menos ser jornal pra informar ou entreter. Se amanhã embrulha eu serei. Um best-seller de ocasião, repetição, ou mesmo um livro tão genial, anos à frente do tempo, mas quem tem tempo, eu me contento em ser livro de bolso, de papel cheirando a novo, bom igual conversa de quintal, poema de esperança em meio à dor, escrito em fonte arial, um rascunho à espera da versão final. Quero ser manual desses feitos pra não ler e que nem o sebo quer ter, muito menos ser jornal pra informar ou entreter. Se amanhã embrulha eu serei. Um best-seller de ocasião, repetição, ou mesmo um livro tão genial, anos à frente do tempo, mas quem tem tempo, eu me contento em ser livro de bolso, de papel cheirando a novo, bom igual conversa de quintal, poema de esperança em meio à dor, escrito em fonte arial, um rascunho à espera da versão final, pois sou rascunho de uma tradução do verbo que se conjugou, rodapé do texto principal, orelha que aponta para o autor, história que não tem final e que sempre foi tão sua quanto minha, e que sempre foi de um rei que deu sua vida, e que sempre foi tão sua quanto minha. Podemos sentar. Essa música a gente trouxe hoje ela pela primeira vez. Ela diz respeito a um livro que não quer ser manual, ele não quer ser um jornal,
ele não quer ser um best-seller de ocasião. Esse livro que a gente está cantando é a Bíblia, e a gente trouxe esse hino hoje em detrimento também da data de hoje, 31 de outubro. 31 de outubro é uma data que nós celebramos como o dia da Reforma Protestante. E eu já dou início à minha saudação, dizendo para vocês assim, 1517, essa data, né, Roberto? 1517, Martim Lutero, ele vai então e prega na porta da igreja as 95 teses. As 95 teses são 95 perguntas questionando as práticas religiosas da época, as práticas que a igreja tinha, não só religiosas, mas político e econômico também. São poucas pessoas que sabem a influência que a igreja tinha no meio político na época, então, do século XVI, né? Desde o início da igreja, qual influência ela tinha. E foi muito influente, muito influente. Dias atrás eu ouvi uma pregação de um pastor de renome, um pastor reconhecido, cristão. Ele falou então que a nossa igreja atual nunca foi tão acomodada, nunca foi tão conivente e nunca foi tão passiva diante das coisas que acontecem no mundo. Nós sempre tivemos um posicionamento muito mais atuante e hoje isso não acontece mais. Muito em detrimento da nossa cultura, muito em detrimento da nossa maneira de viver, mas eu diria que é muito mais do jeito que eu vivo. A responsabilidade do jeito que a igreja está hoje perante a sociedade é minha, não é de mais ninguém. Ninguém aqui vai fazer o que eu preciso fazer lá fora. Hoje nós temos pastores que pastoreiam dentro do celeiro, e ele fala isso. Os pastores de hoje são pastores de celeiro, são poucos pastores que vão a campo junto com as ovelhas. Nós temos muito mais pastores e igrejas de celeiro do que pastores e igrejas que estão no campo, cuidando das suas ovelhas e cuidando do seu pastoreio. Mas isso não é responsabilidade única e exclusiva do pastor. O Roberto vem pregando já há alguns dias a respeito da nossa seara, a respeito da nossa comunidade, a respeito dos trabalhos que nós temos aqui e de quão importante é as pessoas que trabalham e aquelas que precisam ainda se movimentar para esse trabalho. Em 1517, Martim Lutero colocou na porta de uma igreja 95 teses que contestavam os superiores dele, que contestavam a igreja. Qual foi a última vez que você chegou, Roberto? Agora é contigo. Qual foi a última vez que você chegou no Roberto e contestou algo que ele falou? Qual foi a última vez que você contestou alguém lá fora pelo que foi dito? O nome da reforma é Reforma Protestante. Não à toa Lutero protestou. Não um protesto de vandalismo, não um protesto de quebradeira, não um protesto de violência, mas um protesto inteligente, um protesto racional, um protesto pautado na palavra de Deus. Eu penso que tudo o que ele fez foi e continua sendo orientado segundo a palavra de Deus e por vontade de Deus, mas foi e aconteceu porque ele assim o permitiu. E se ele não tivesse dado o primeiro passo, isso não teria acontecido e estaríamos naquela mesma situação, talvez até hoje. Eu convido vocês
na saudação de hoje, para que vocês, na semana que se inicia, vocês deem o primeiro passo em direção a alguma reforma, não da igreja, não da comunidade, não do município que vocês moram, mas que vocês deem o primeiro passo em direção a uma reforma interior, a uma reforma que diz respeito a vocês. O que eu vou fazer para levar a palavra de Deus adiante? Era isso que eu queria trazer para vocês, e vem de encontro com o que a música que nós cantamos disse. Nós temos um livro que quer ser o seu livro de bolso. O bolso é aquela parte da roupa que você está vestindo, que está grudado no seu corpo, e ela não sai feito um relógio, ela não sai feito uma gravata, não sai feito uma máscara, né? O bolso sempre está junto da gente. Então que vocês transformem a Bíblia de vocês num livro de bolso, que está sempre junto, certo? Eu queria convidar vocês a continuar louvando e adorando o nosso Deus, um Deus eterno, um Deus que renova as nossas forças, que se nós esperarmos nele e confiarmos nele, nós atingiremos êxito. Quem quiser ficar de pé, quem puder ficar de pé, que o faça agora. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança.
são presentes que a gente ganha, que Deus traz para a gente, sem a gente saber o que ia acontecer. Muito obrigado, seu Nery. Fica aqui, por favor. No controle de tudo está Deus, gente. Mesmo nas coisas que nos surpreendem, mesmo nas coisas que nos deixam surpresos, no controle de tudo está Deus. Se você decidir, se você der um passo, se você for adiante, Deus vai estar contigo. Deus está no controle da tua vida. É ilusão a gente pensar que quem toma as decisões do nosso futuro somos nós. Nosso futuro já está nas mãos de Deus. A Bíblia inteira, ela não fala de passado, ela não fala de futuro, ela fala do presente. Ela fala para você decidir agora, para você dar o primeiro passo agora, porque o passado já aconteceu e o futuro está nas mãos de Deus. como sou.
próximo hino é mais conhecido, mas eu queria dizer para vocês que depois de tanto tempo de pandemia e de tanto tempo desse ambiente, dessa sala, desse salão, ali no 5, 6 pessoas, né, Roberto? Não passava de 7 pessoas, porque senão, meu pai do céu, não tinha espaço para manter os 2 metros de distância, aquela coisa nada toda. É uma emoção tão grande escutar vocês cantando com a gente. Eu sempre falei para o pessoal que cuidava da mesa lá, eu não preciso de retorno, nunca pedi retorno, não quero retorno para mim, porque eu gosto de escutar a comunidade, e é tão bom escutar vocês cantando com a gente de novo. Vamos para mais uma? Esse próximo hino é um hino para a gente já se preparar para o momento de palavra, que é o estagiário que traz hoje, né? A gente é quase que uma confissão a Deus do quão fraco eu sou, de que a gente não tem nada para dar a Deus. Nós não temos nada que a gente faça que vá mudar, que vá alterar alguma coisa na existência de Deus. Confesso a ti, Senhor, que grato eu sou, quão grato eu sou, mais forte tu és.
sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. A gente quer orar a Deus agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Senhor, a gente quer te pedir, Pai, por perdão. A gente quer te pedir por graça. Colocar as nossas vidas em tuas mãos. Colocar as nossas decisões em tuas mãos. As nossas vidas dos nossos queridos. Graças te damos, Pai, porque podemos estar aqui. Podemos louvar e engrandecer o teu nome. Muitos lugares não podem isso, Pai. Muitos lugares sequer podemos sair de casa para falar do teu nome. Mas aqui a gente pode. Que a gente possa valorizar essa liberdade, valorizar essa graça que é falar de ti, através dos nossos atos, através das nossas decisões, através da nossa vida. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, torne o nosso coração, Pai, uma terra fértil para a semente que será plantada agora. Em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Antes ainda da gente ter um momento de palavra, a gente quer ainda orar também pelas crianças, que vão ter o momento delas também. Não, é para estar ligado. Talvez eu estava falando muito longe. A gente quer orar ainda pelas crianças, então elas podem vir até aqui à frente também, junto com a tia Cato. E também os pais que vão junto, né? Que vão estar ouvindo a historinha junto, a história junto com os filhos. Assim como o nome, desculpa. Assim como o William falou antes, aqui também tem presentes. Também são bênçãos nessa comunidade e também são o futuro da comunidade. Já são presente e futuro. Então, eu acho isso aqui muito, muito legal, muito bonito. Vamos ter um momento de oração? Obrigado, Deus e Pai, por esse dia e obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Obrigado pela vida dessas crianças que estão aqui, Senhor. Obrigado pela palavra que Tu também falas a elas. Prepara também o coração delas, que elas possam estar ouvindo a Tua palavra e sendo tocadas por Ti. As abençoa, Senhor. Abençoa o Teu reino. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não foi combinado, mas a saudação do William falou muita coisa que eu ia falar na introdução da pregação. Ele tirou muitas palavras. Ele disse que falou primeiro, falando agora também aos que estão online. Boa noite. Eu é para complementar? Isso. Eu vou complementar. Realmente hoje, 31 de outubro, a gente comemora, celebra 504 anos da Reforma. E o William já colocou muitas coisas sobre a Reforma, sobre Lutero. Então, primeiro eu queria ler um versículo para nós e que talvez depois vai fazer mais sentido. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão.
504 anos atrás, um padre católico pregava uma folha na porta da sua igreja em Wittenberg, com 95 teses sobre práticas e dogmas das quais ele discordava da Igreja Católica, a igreja em que ele servia. Dentre as suas teses, uma delas falava da essência da fé cristã, a salvação única e exclusivamente pela fé. A Igreja Católica, por causa das muitas heresias históricas e desvios que enfrentou ao longo da história, acabou tornando-se uma igreja cheia de hierarquia, a tal ponto que houve uma monopolização da palavra de Deus, uma coisa que era para ser pública. A pregação da palavra, os sacramentos, a função sacerdotal estava completamente reduzida a apenas aqueles padres e bispos abençoados e ordenados pela própria igreja, ou seja, pelos próprios bispos. Isso se devia ao fato de que a validade da palavra proclamada estava baseada na tradição e na santidade daquele que era o pregador. As missas, os cultos eram todos feitos em latim, isto é, as pessoas pouco entendiam daquilo que era dito, mas acreditava-se que a santidade e a renovação de vida aconteceriam porque a palavra era eficaz, porque o pregador era eficaz. Se o pregador era santo e falava a palavra de Deus, então isso acontecia milagrosamente, transformação de vida, independente se a pessoa entendia o que estava sendo dito. Para Lutero, porém, isso era inconcebível. A salvação não viria da palavra do pregador, fosse ela em latim, fosse ela em alemão ou até hoje em português. Para ele estava claro que a salvação era unicamente pela fé em Jesus Cristo, e essa fé só poderia surgir por meio do ouvir da palavra. A intenção de proteger a igreja, aquela intenção da própria igreja de se proteger, acabou por se tornar o maior empecilho para o proclamar do Evangelho. A reforma luterana teve um impacto enorme na história do mundo e da própria igreja. Ao traduzir a palavra, Lutero deu acesso a esta palavra para todo o povo. Em consequência da reforma, muitas outras denominações cristãs surgiram. Apesar do que pode parecer, Lutero nunca teve a intenção de gerar essa divisão na igreja. Sua intenção era simplesmente reformar a sua própria comunidade de fé, corrigir seus erros e continuar pregando a palavra. Suas tentativas, no entanto, geraram sua própria excomunhão, sua expulsão da Igreja Católica. As igrejas católicas eram verdadeiros monumentos de pedra. Traziam um sentimento de grandiosidade, de beleza, ressaltavam a grandiosidade de Deus e a pequenez do ser humano. Não sei quantos de vocês já entraram em catedrais ou igrejas daquelas enormes. Você se sente muito pequeno lá dentro. Você percebe, como isso é grande. Imagina Deus, que é maior que tudo isso. Mas, em grande medida, elas eram só isso, igrejas de pedra, pois sua mensagem não era compreensível aos seus ouvintes. O Evangelho era obstruído por aqueles que deveriam ser seus transmissores, ao falarem em línguas que os leigos não entendiam. A palavra não saía de dentro das quatro paredes do templo, uma vez que mal podia entrar na mente e no coração daqueles que a ouviam. De certo modo, as pedras daquelas incríveis construções clamavam por transformação. Foi ao perceber isso que Lutero percebeu que a palavra não deveria ser privada, mas pública. Vivemos hoje em meio a cidades de pedra. Cidades de pedra, vidro, ferro, talvez agora até plástico. Somos assaltados por violentos barulhos de ideologias, posições políticas, religiões diversas, filosofias. O grande Deus desta época é a capacidade de se libertar, ideologicamente e economicamente. Hoje temos acesso aberto à palavra, mas parece que a voz cristã é tão pouco quanto aquela que existia na Igreja Católica. Vivemos a ameaça de perseguição ideológica, de ter a voz calada em meio a um mundo que cada vez mais prega a diversidade e a liberdade, onde uma palavra pregada como absoluta e como a única verdade perde cada vez mais espaço. Corremos o risco de ficarmos calados e sermos, tal como na igreja da época de Lutero, uma igreja de pedras frias. O som ressoa, orações são proclamadas, poucas vidas alcançadas.
Semana passada ouvimos sobre como toda a comunidade se empenhou em construir novamente os muros ao redor de Jerusalém, lá no Antigo Testamento, em como o templo fora reconstruído. Havia organização, empenho e a certeza de que aquela construção faria diferença na vida das pessoas. Cada um colocava seus dons, talentos, sua própria vida a serviço na comunidade. Nesse momento, eu convido-os a refletirmos sobre a palavra que fala sobre uma edificação viva, que fala sobre pedras vivas, que foram escolhidas para a edificação de uma casa espiritual. Essa palavra quer nos questionar: será que hoje, depois de tanto tempo da reforma, 504 anos para ser mais exato, nós aprendemos a não sermos como igrejas de pedra fria, mas vivemos como pedras frias? Ou vivemos como pedras vivas? Convido-os para a leitura do texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 até 9. Pedro, capítulo 2, versículos 4 até 9. Eu faço a leitura, versão de Almeida, século 21. Você pode acompanhar a sua Bíblia, ou quem está em casa pode também acompanhar online. Mas eu lembro também da recomendação do Roberto, de que usem suas Bíblias de papel, acompanhem. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Até aqui a leitura. A carta de Pedro foi escrita para uma comunidade que vivia o medo de ser perseguida e silenciada. Ela foi escrita em resposta ao medo que surgiu quando Roma perseguiu e matou cristãos violentamente, na época do imperador Nero. A pergunta que eles tinham era: como deveríamos nos portar como igreja diante de uma sociedade e de uma realidade que talvez não nos aceite, uma realidade que quer nos combater, nos silenciar, nos perseguir, quem sabe nos matar. A primeira coisa que Pedro chama a atenção é para o fato de que a igreja agora é uma igreja de pedras vivas. Essa imagem que Pedro usa está ali para apresentar uma diferença vital. A igreja do Novo Testamento não era uma igreja baseada em pedras como o templo do Antigo Testamento. Esse é também o primeiro ensinamento que queremos perceber. Nossa igreja está baseada em uma pedra viva. Essa pedra viva foi o fundamento da reforma de Lutero e é o fundamento da nossa igreja. É o próprio Jesus Cristo. Dizer que Jesus é a pedra viva tem um significado especial, porque ele reúne em si toda a plenitude do templo do Senhor. Toda a adoração, todo o louvor, todo o poder, toda a presença e todo o sacrifício que antes eram feitos e se concentravam no templo, agora estão presentes e se concentram em Jesus. Isso rompe com qualquer limite físico que o templo tinha. A necessidade de um sumo sacerdote que apresenta ofertas pelo povo é completamente cumprida pelo sacrifício daquele que se torna o próprio sacrifício,
e sumo sacerdote, de uma vez por todas. Saber que ele é uma pedra viva significa saber que ele está presente. Pedro está dizendo que Jesus é aquele que esteve e ainda está presente, agindo em sua igreja. Significa saber que a igreja de pedra não existe como um fim em si mesma, mas existe porque aquele que é o próprio fundamento da igreja está vivo e agindo com eles. Os cristãos da região da Ásia, para quem essa carta foi escrita, deveriam estar tranquilos de que a igreja não estava limitada a templos. Mesmo lá, em lugares distantes, eles poderiam estar seguros de que o próprio Deus estava olhando para eles e certamente estava no meio deles. Essa era uma dúvida comum dos judeus, daqueles que eram da religião judaica. Porque eles passaram pela dispersão, eles confiavam muito no templo. E agora, o que vai acontecer? Eles estão perseguindo, quem sabe o templo seja destruído. Assim como a música que foi cantada hoje pela manhã, talvez alguns estiveram no culto hoje de manhã, nós podemos ter certeza que aqui e lá, em todos os lugares onde as pessoas se reunirem, Deus está. Para Deus, essa pedra foi eleita e é preciosa. Isso é, Jesus cumpre um propósito. Esse propósito que é o de ser Deus presente, que vem ao resgate dos pecadores. Esse valor de que Pedro fala mostra aos seus leitores que esse propósito permanece mesmo se eles duvidarem, mesmo se cristãos morrerem, mesmo se o mundo o rejeitar. É uma afirmação de que Deus não vai se esquecer ou abandonar esta obra. É uma afirmação de que Ele não vai se esquecer daqueles que nela crerem. Isso está lá no versículo 6. Ser uma pedra viva indica um novo tempo, a nova aliança, o novo templo. O tempo onde o reino de Deus irrompe para dentro da realidade humana. Essa pedra viva, Jesus Cristo, indica um templo vivo, um reino vivo. Pedro quer que eles saibam que há um propósito maior, que é também cumprimento de todas as promessas e de todo o cuidado que já se manifestava com o templo no Antigo Testamento. Essa pedra, que é vida, é sinônimo de salvação, de perdão de pecados, de renovação de mente e de segurança, apesar das circunstâncias. Desse modo, o que nós devemos saber é que a vida de fé não se resume ao nosso momento no domingo. Já ouvimos sobre o trabalho anteriormente. O chamado de Deus ao cristão se estende para todos os âmbitos da sua vida. Ele cumpre seu chamado no seu dia a dia, enquanto se mantém fundamentado em Jesus Cristo. O verbo do início desse texto, chegando-vos, indica um tempo perfeito. Isso é, um tempo que já acontece desde o passado e continua acontecendo, ou seja, continua chegando. É um movimento que indica passado, presente e possivelmente futuro. O apóstolo quer mostrar, olha, continue se achegando naquele que é a rocha, a pedra viva. Ele é o fundamento de que precisam, mas ele também alerta. Essa pedra é também pedra de tropeço, é também uma pedra rejeitada. Pedro faz questão de mostrar que nem todos aceitaram a Jesus. Esse verbo do rejeitado também está no tempo perfeito, um tempo do passado, presente e futuro. Rejeitaram, ainda rejeitam, e muitos ainda rejeitarão. Ele faz questão de apontar para o sacrifício que Jesus teve que fazer. Essa pedra, esse Jesus, ele foi rejeitado, foi crucificado. Jesus Cristo foi crucificado, e enquanto seu sacrifício é salvação para os que creem, os que não crerem, esses serão desapontados. Essa pedra é também um sinônimo da perdição para aqueles que não crerem. Essa pedra é viva ao mesmo tempo, vida para os que creem e morte para aqueles que não crerem. Porque eles desobedecem, tropeçam na palavra, estão destinados à morte. Pedro não está falando de um destino imutável, mas apresenta uma realidade concreta. Aqueles que não crerem,
que colocarem seu fundamento em outro lugar, que confiarem em outra pedra, que se firmarem em outros templos, outras pessoas, outros propósitos, estes certamente estão andando para a perdição. Perdição essa para a qual todos nós já andamos. Esse é um chamado de duas partes. O primeiro é um chamado para dizer: vejam, se vocês estão se achegando a Ele. Vejam, será que estamos nos achegando a essa pedra viva? Em um tempo perfeito, que é desde o passado, desde que Ele nos alcançou e ainda hoje e no futuro? Vejam se continuam firmes e se creem em Sua palavra. Para estes, Ele é vida e é salvação. Pedro chama a atenção naquela comunidade. Coisas acontecem, os cristãos estão sendo mortos, perseguidos. Agora olhem para vocês. Vocês estão firmes? O segundo chamado é um chamado para o fato de que essa pedra é também rejeitada pelos homens, isso é, pelo mundo. A crucificação de Jesus é também a crucificação de cada um dos cristãos que creem nele. A vida que Jesus nos dá, a nova vida, implica em morte para a velha vida, implica em rejeição pelo mundo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão mortos, para aqueles que estão morrendo. 1 Coríntios 1,18. Ao dizer para se achegar a esta pedra viva, Pedro também mostra essa situação, como aconteceu em Roma, a perseguição, a rejeição por parte de outras religiões e daqueles que não creem. Isso é o que Jesus enfrentou e é o que Ele nos chamou a enfrentar. Há um grande desafio para nós hoje. Nós já vemos em países europeus o período pós-cristão, lá onde aconteceu a reforma, onde primeiro aconteceu a reforma. Lá hoje eles vivem em um tempo em que as igrejas não têm valor, a palavra não é mais aceita, não é nem vista como necessária. Em muitos lugares eles vivem um sonho, uma sociedade organizada, padrões de vida altíssimos. E pouco a pouco, em nosso redor, também no Brasil, nós vemos esse movimento, talvez não do mesmo modo. As igrejas hoje não são mais tão ouvidas e tão importantes como antigamente. Vemos que cada vez mais o mundo avança em uma direção oposta aos fundamentos cristãos. Os relacionamentos estão cada vez mais individualizados. Cada pessoa possui sua própria verdade. As experiências pessoais contam mais do que as experiências contadas na Bíblia. Ouvir a vontade das pessoas, dar liberdade, é confundido com amor. Viver de acordo com os próprios desejos, com os desejos do coração, é confundido com liberdade. O ser humano caminha cada vez mais para a crença da própria perfeição, onde todas as expressões de identidade valem, onde todas as expressões de vontades valem, desde que não façam mal aos outros. Cuidado! O Evangelho está em outra direção. Não se deixe enganar, a mensagem da cruz é a morte do ser humano em si mesmo. Ele não pode se salvar, nós não podemos nos salvar. Nem é suficiente, seus desejos são todos distorcidos pelo pecado. Acheguem-se na pedra viva e saibam que ela foi rejeitada pela humanidade e pela natureza pecadora. É nesse sacrifício que Lutero fundamentou a sua compreensão de igreja. É nesse sacrifício que Pedro instrui aos seus destinatários: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Versículo 5. Pedro está indicando, olhem, ele é a pedra angular de uma edificação santa. A pedra angular, para quem não sabe sobre construção, acho que a maioria deve saber, a pedra angular é aquela que é colocada em uma construção na esquina de duas paredes, as duas primeiras que vão ser construídas. A primeira pedra a ser posta e que vai definir a direção de onde a casa vai ser construída. Ela é colocada como um canto, a primeira pedra, e as outras vêm ao lado.
E a qualidade e a forma dessa pedra determinam a forma e a qualidade dessa casa. Como pedras vivas, os cristãos são chamados a olharem para aquele que é um molde, o fundamento que define a direção e a forma sobre como seremos construídos e edificados. Em outras palavras, ele é aquele que nos dá o propósito que temos. O propósito que Jesus Cristo nos dá é esse que Pedro nos mostra: seres edificados em casa espiritual, sacerdócio santo. Esse é o fundamento também da compreensão de Lutero. Enquanto Jesus Cristo é a pedra viva, é o sumo sacerdote que morreu pelos nossos pecados, de modo algum ele queria que as pessoas necessitassem de outros sacerdotes para se chegarem a ele. Não existem outros moldes, não existem outras pedras angulares. A única pedra angular é o próprio Cristo. O único com poder de salvar e perdoar pecados é o próprio Cristo. Quando somos chamados a edificar casa santa, somos chamados a demonstrar para todos quem é aquele que é a pedra angular da nossa edificação. A construção que se levanta demonstra se a pedra angular foi bem colocada e bem escolhida. E ela foi escolhida, ela foi eleita pelo próprio Deus. Mais do que isso, a palavra diz que ela lhe é preciosa. Comunidade, nós somos, enquanto corpo de Cristo, preciosos e escolhidos pelo próprio Deus, ao partilharmos desta edificação que é o corpo de Cristo, por meio do próprio Cristo. Aqueles que se achegam a Jesus, aqueles que continuam se achegando a Jesus, que é a pedra viva, são escolhidos pelo próprio Deus, que escolheu a Jesus Cristo. Essa escolha não acontece de outra forma. Nós só somos escolhidos por Deus se estivermos em Jesus. Como corpo de Cristo, que é o sumo sacerdote, nós somos chamados a sermos sacerdócio real. Sacerdócio real. Isso é, exercemos função de sacerdotes reais, sacerdotes do reino. Real aqui não é de realidade, é um real que aponta de reino. Ser pedra viva, guiada pela pedra angular, significa ser sacerdote do reino de Deus, guiado pelo próprio Cristo. A Igreja Católica, da época de Lutero, tinha dificuldade em admitir que pessoas comuns pudessem fazer a Santa Ceia. E Lutero aponta para o fato de que todos podem fazê-la, porque todos são sacerdotes. Queridos, o que Lutero e Pedro estão apontando é que o centro de todo o sacerdócio é o próprio Cristo. Se não for por Jesus Cristo, mesmo a ceia feita pelo Papa não tem valor nenhum. O versículo 9 do nosso texto é tão conhecido, tão proclamado, resume a todos esses versículos de Pedro. Geração eleita, porque Cristo é o eleito que nos une. Sacerdócio real do reino de Deus, porque o próprio Cristo é o sumo sacerdote entre nós. Nação santa, justificados e santificados pelo próprio sacrifício de Jesus. Recebemos nova vida. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A nova vida é dada pelo próprio Deus. Não pertencemos mais a nós mesmos, não pertencemos mais às pessoas, não pertencemos mais aos desejos, pertencemos a Ele. E finalmente, temos propósito pelo qual todos somos chamados a ser pedras vivas, para que anunciem a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus de que Pedro fala? Somente por Jesus Cristo, somente podemos oferecer qualquer coisa agradável a Deus se for por meio de Jesus Cristo, o único eleito e precioso que nos perdoa e nos salva. Desse modo,
precisamos nos questionar: nós somos pedras vivas? Temos colocado nossa vida, nossos dons, oferecido a nossa energia para anunciar aquilo que Deus fez por nós ao mundo? Nós somos chamados a enfrentar a rejeição do mundo. Como é que a gente faz isso? A gente já ouviu sobre isso no nosso trabalho. Lutero fez isso. Ele enfrentou a rejeição da própria igreja. A igreja de Deus, na época. Ele percebeu que havia coisas erradas. Ele era teólogo, era padre, mas ele questionou. O que Lutero fez foi um chamado para que todos pudessem participar do culto ativamente, cultuá-lo no templo, mas também a todo momento no dia a dia. Tinha uma frase que Lutero dizia, e que era quase entendida como profana. Ele dizia assim: viva o seu dia a dia, o seu trabalho, como se Deus não existisse. Que você glorifica a Deus no seu trabalho, fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. Foi um resgate para a vida de fé verdadeira, onde todos podem ler e se relacionar com Jesus. Como nós podemos fazer isso hoje? O que nós podemos fazer em uma sociedade em que muros se erguem, em que pessoas se dividem, em que relacionamentos são cada vez mais privados, mais difíceis, em que eu ando com aqueles que concordam comigo e aqueles que não concordam comigo eu boto na fogueira? Como eu faço isso na comunidade? Que dons eu tenho? A gente teve aqui hoje, e esses não são os únicos dons, mas a gente teve aqui uma amostra de dons que são muito bons. Dons de louvor. Eu particularmente achei muito bonito. Tenho que também dizer que hoje de manhã, quando eu também estava aqui, mas não por mim, mas pelos meus colegas que estavam ao meu lado, eu achei muito legal a forma como eles fizeram o louvor. São dons, mas não são os únicos. Existem dons que talvez não vão estar aqui. Existem dons de organização, existem dons de ajuda. Existem muitas formas. Coloque seus dons para funcionar. Não os esconda. Não esconda seus talentos. Mas não os use como o mundo os usa, para sua própria honra. Use seus dons para glorificar a Deus. Você não sabe quais são os seus dons? Procure um missionário. Ele pode te ajudar a te descobrir seus dons. Faça essa pergunta para si mesmo: onde eu posso ajudar a comunidade? De que forma eu posso anunciar a Deus no meu dia a dia, usando aquilo que Deus tem me dado? Finalmente, será que estamos clamando pelo Rei? Aquela frase, aquele versículo que eu li no início: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Foi dito por Jesus na entrada triunfal de Jerusalém, quando os fariseus disseram: mande que seus discípulos se calem, estão fazendo muito barulho. Será que estamos calados, assim como o William disse na saudação? Será que estamos calados? Um período de igreja calada, que não se posiciona, que é forçada a não se posicionar? Será que estamos calados, deixando que as pedras frias do mundo falem por nós? Será que vamos deixar que as paredes falem? Se nós, as pedras vivas que Deus chamou, não estamos clamando, que Deus nos ajude a usarmos aquilo que Ele nos deu, a sermos seus sacerdotes reais, aqueles que anunciam a sua palavra com coragem e dedicação,
firmados naquele que é a pedra angular, que é Jesus Cristo. Que nós possamos olhar para aquele padre alemão, que foi um reformador, embora ele não quisesse dividir, e ter ele como um exemplo de coragem, um exemplo de alguém que se posicionou, não agora para gerar mais divisões, mas, se necessário, se colocar contra o mundo. Ter coragem para se posicionar, ter coragem para agir, ter coragem para proclamar a Deus. Amém. Vamos ter um momento de oração ainda. Obrigado, Deus, pela Tua palavra e pelo Teu Filho, Jesus Cristo, que Tu enviaste ao mundo, Senhor. Obrigado por fazer dele a pedra angular da igreja, do corpo de Cristo, aquele que nos direciona, aquele que nos dá propósito. Ajuda-nos, Senhor, a sermos edificação santa. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em santidade, a proclamar a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar a palavra e mostrar quem é a pedra angular. Nos dê coragem e nos dê força, Senhor, em meio a este mundo. Abençoa, Senhor, essa noite, abençoa essa semana, toca as nossas vidas e nos faças lembrar também daquilo que Tu fizeste por nós todos os dias. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queremos ainda ter um momento de avisos. A gente começa com os aniversariantes. Tá errado? Eu tenho 2 anotados aqui: Isolde Neubauer e Neucira Contessotto. A Isolde hoje, parabéns a ela. A gente possa também estar dando os parabéns. E a Neucira, dia 13 de novembro. Isso é daqui 3 dias. Quarta-feira? É isso, né? Que a gente possa também lembrar dela. Dose de Esperança. A gente também está agora lançando esse novo tema, sobre dons e talentos. Também o tema dos cultos que a gente tem tido. Também posso estar acompanhando. E se você tiver algum versículo, pode estar enviando também para a Débora ou para o Roberto sobre esse tema. Nós temos ainda a nossa agenda: estudo bíblico online, quarta-feira, 20 horas. Estudo bíblico em Gravatá, essa quinta vai ter? Vai ter, tá bom. Sexta-feira, live de oração, 21 horas. Também pode ser acompanhado no Facebook ou YouTube. Jovens no sábado, 19h07. E também os jovens no domingo que vem vão estar indo para o Louvorzão lá em Blumenau. Então, os jovens que quiserem participar e que ainda não colocaram o seu nome na lista, tem até o início dessa semana agora para mandar, porque a gente vai se organizar, tem que fazer a inscrição. E são também vagas limitadas, tem até que ver se ainda tem vagas. Mas pode mandar uma mensagem e a gente vai verificar isso se quiser ir ainda. Encomendas de devocionais também podem ser feitas ainda. E está escrito aqui para eu perguntar se alguém gostaria de auxiliar esse ano. Se alguém gostaria também de auxiliar com os devocionais, com a venda dos devocionais nesse ano. Temos ainda dízimos e ofertas, que também podem ser feitos pessoalmente ou via depósito bancário, transferência, Pix, enfim, de forma virtual. Queremos agora também ver aqueles que estiveram participando com a gente de forma online. Então, aqueles que estiveram participando com a gente de forma online: Baker, lá de Manaus,
Vilme Grangeiro, José Singrid, Isolete Knopp, lá de Benedito, Ana Grimfeld e Otacílio, Aldejanir, Elaine e Estela, Débora Gutby e família, Helmut e Nica, Marlise Euque e Dona Vale, Haroldo e Joana Lemel, Gisele, Ronaldo e Luísa, Jean e Dona Zelina. Oi? Ah, tá. Ítalo de Medeiros, Dado Makliski, Sigad Euque, Renate Clabuni, Nilve e Silas Grangeiro, Cida e Márcio, Conrado e Hilde, Dani e Liz Nicole. Então, muito obrigado pela sua presença também online, que Deus também os abençoe. E nós queremos ainda ter também um momento de oração. Foi tudo. O Damian e a Marília. Ah, tá. Beleza. Damian é a Marília também. E a gente quer ter um momento de oração final. A gente pode também se colocar de pé. A gente quer lembrar de alguns pedidos. O Silas e a Nilve Grangeiro, pela saúde deles. E também gratidão pela cirurgia do neto, que correu tudo bem, da Nilve. Também queremos anunciar que a irmã da Irmgard, lá de Gravatá, ela faleceu, acho que essa tarde. E então a gente quer estar orando também por essa família, lembrando deles. Possamos também estar lembrando deles em oração. Podemos fechar nossos olhos. Obrigado, Deus e Pai, pela Tua bênção, pelo culto que nós podemos ter e podemos Te honrar e Te louvar. Obrigado pelo Teu serviço a nós, de vir até nós e nos trazer também o Teu Filho para perdão dos nossos pecados, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, que pode estar ouvindo dessa palavra. Também daqueles que podem estar ouvindo de forma online. Queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, essa semana, que esse novo mês que está começando amanhã, abençoa, Senhor, e estejas falando aos nossos corações e nos ajudando a também anunciar a Tua palavra, Senhor. Queremos colocar nas Tuas mãos também os pedidos desses irmãos. Queremos pedir pela saúde do Silas e da Nilve, que Tu estejas também cuidando deles, esteja também trazendo alívio das dores, que Tu possa estar cuidando deles, Senhor. Também agradecendo pela cirurgia do neto da Nilve, que correu tudo bem, Tu possa estar também ali abençoando e também trazendo agora restauração a ele. E queremos colocar especialmente também a família da Irmgard, pela sua irmã que faleceu. Queremos colocar toda essa família nas Tuas mãos, lembrar deles e pedir pelo Teu consolo, Senhor, pelo consolo que só Tu podes dar, aquele que nos entende, aquele que é Deus presente, porque Tu és Deus presente, Senhor. Cuida dessa família, também Te fazes presente ali, age trazendo consolo e cuidando para que eles também tenham força, Senhor, nesse momento. Abençoa também o nosso país, abençoa a missão, Senhor, que nós possamos estar sendo testemunho vivos, possamos estar sendo pedras vivas, Senhor, pedras que falam, pedras que se posicionam, pessoas cristãos que também anunciam a Tua palavra, Deus. Nos abençoa e nos guarde, estejas Tu nos protegendo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor também te abençoe nessa semana, que Ele também lembre de Ti, que Ele derrame da Sua graça sobre a Tua vida, que Ele te faça também lembrar dessa palavra, que Ele possa estar te ajudando também a testemunhar em meio ao mundo em que as circunstâncias não nos ajudam. Que Ele também te dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, boa semana.